trabalho e para mim é mais um desafio, né? Primeiro que o mercado de trabalho não é a minha especialidade, mas a gente acaba transitando por uma série de debates e uma série de assuntos quando se fala sobre negritude, relações étnico-raciais e quando se fala do lugar da mulher negra. Bom, eu vou falar muito rapidamente, tá, gente? Vou falar rapidinho, porque eu acho mais rico o debate. Então, eu dou algumas informações, falo um pouquinho sobre o que eu penso, e aí a gente pode abrir o debate. Pode ser assim, Ricardo? Pode? Eu acho o debate mais interessante do que eu ficar simplesmente palestrando. Bom, para falar da mulher negra no mercado de trabalho, eu preciso falar separadamente sobre mulher negra e um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Considerando a questão da mulher negra, eu tenho que voltar também lá na escravidão e, sobretudo, na abolição da escravidão, para falar um pouco sobre o lugar da mulher negra durante a escravidão e no pós-abolição. Durante a escravidão no Brasil, as mulheres negras ocuparam diferentes funções, atividades dentro da lógica social que vigorava naquele momento. E, em geral, você tinha atividades domésticas, né, que é muito comum. Então, as mucamas, as chamadas mucamas, que faziam todo tipo de tarefa doméstica. As amas de leite, que seriam babás, mas que também têm uma função de amamentar crianças. E as mulheres que trabalhavam efetivamente nos campos, nas lavouras, tá? Então, basicamente, se a gente fosse dividir em atividades, essas três atividades compunham aquilo que as mulheres negras faziam durante a escravidão no Brasil. Já a partir dessa época, já havia um marcador com relação à aparência dessas mulheres na hora de definir quem ficava dentro de casa e quem ficava no campo. As mulheres consideradas com uma aparência mais agradável poderiam, paradoxalmente, ou ser escolhidas para estarem na tarefa doméstica, ou, ao contrário, serem rejeitadas em função das esposas dos senhores de escravos que não queriam que mulheres bonitas circulassem nos seus salões, sendo objeto de desejo dos homens brancos. E o perfil da ama de leite todo mundo conhece, que é aquele da mama, né? Que é sempre uma mulher, para os nossos padrões hoje, relativamente jovem, mas para aquela época mais velhas, sempre com o corpo mais avantajado, enfim, aquele perfil da mama que a gente conhece até no cinema, que é bem retratado quem é essa figura feminina. Então, nós temos mulheres bonitas, negras bonitas, que eram obrigadas a trabalhar na lavoura, e depois, com o caso dos escravos urbanos, que faziam tarefas. Essa é uma tarefa que eu não incluí nas três anteriores, porque ela só acontecia nos espaços urbanos. O Brasil era essencialmente agrário, mas você tem alguns pequenos centros, e sobretudo a corte, que era o Rio de Janeiro, onde se faziam também serviços de vendas. Então, vendas de doce, né? Salvador também tinha muito isso, tem a figura, inclusive, da baiana, que todo mundo conhece. Então, que mulheres que eram escravas e que vendiam produtos que eram produzidos nas fazendas ou produzidos, que eu estou dizendo assim, frutas, enfim, legumes ou doces, esse tipo de atividade. Bom, quando
Quando a gente pensa na abolição da escravidão, tem uma ruptura em termos de status legal. O que acontece é que a abolição da escravidão veio acompanhada de políticas públicas de acompanhamento da população que é escrava. Essa população deixa de ser escrava num dia e no outro está na rua. E sem condições de sustentar-se, né, de suprir seu próprio sustento ali. E as mulheres negras têm uma peculiaridade. Algumas delas permanecem nas antigas fazendas ou, né, nas antigas casas, e elas são automaticamente transferidas do lugar de escravas para empregadas domésticas. Então surge aí, por incrível que pareça, um mercado de trabalho para as mulheres negras, não para todas, obviamente, mas para aquelas que já faziam trabalhos domésticos e que saem do lugar, então, de escravas domésticas para empregadas domésticas. Eu não preciso dizer que as condições não eram muito diferentes do período da escravidão, muitas trabalhando apenas por um lugar para dormir e comida, tá? Sem nenhum tipo de remuneração real em termos de dinheiro, pecúnio, né, como a gente fala. E esse é o cenário que o Brasil entra no século XX, com grandes populações de origem afrodescendente, sem muito emprego, fazendo empregos, subempregos, né, subtrabalhos, eu nem vou falar que é empregos, porque trabalhos aqui e ali, de biscates aqui e ali, isso para a população em geral, já entrando na discussão do mercado de trabalho, e com nenhum direito, porque a maior parte era analfabeta, e, para quem não sabe, analfabetos no Brasil não podiam votar até 1988. Então, era uma população que não participava ativamente da vida pública e que não recebeu nenhum tipo de auxílio do Estado para que se deslocassem desses lugares. Boa parte da população migra do campo para as cidades. Nesse momento é um momento em que as cidades no Brasil começam a crescer e o fenômeno é marcado pela criação dos cortiços. Fugiu o nome, que escapou. Primeira criação dos cortiços, né? E esses trabalhos da cidade, com vendas, com pequenos serviços mesmo, assim, de conserta uma coisa ali, ferra um cavalo ali, colar, enfim, é o que mais acontece. E o cenário é um cenário ainda de problemas de saneamento básico, problemas com epidemias, né, grandes epidemias no Brasil, epidemias de cólera, epidemias, enfim, de doenças que hoje são mais controladas e que têm relação com essa higienização das cidades. Bom, e as mulheres negras, elas acabam, nessa primeira metade do século, ocupando muito a função de empregadas domésticas, tá? Se a gente for destacar qual a principal atividade remunerada que as mulheres negras fizeram no Brasil durante a primeira metade do século XX, de trabalhos domésticos. Bom, quando é que o cenário muda? O cenário começa a mudar a partir da década de 30, com a criação das associações de empregadas domésticas e com a criação depois dos sindicatos de empregadas domésticas. Eu trouxe o colega me filmou ali, vai ficar bravo comigo, é só um minutinho, já volto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu trouxe essa imagem da Laudelino de Campos Melo,
porque Laudelina de Campos Melo foi uma mulher nascida em Poços de Caldas no início do século, 1904, e desde criança ela não aceitava muito o lugar que as mulheres negras, empregadas domésticas, ocupavam, que era praticamente o lugar da escravidão, tá, gente? Eu preciso dizer que o direito ao salário mínimo para empregada doméstica no Brasil, ele aparece nos anos 80, tá? E o direito a ter registro em carteira é de 2013. Então, eu não podia deixar de falar das empregadas domésticas, que com a reforma trabalhista, essa foi aprovada agora, recentemente, né? Voltam muito a uma condição de precariedade na medida em que os contratos podem ser feitos de uma maneira diferente e se reverteu um pouco dos direitos que haviam sido conquistados pelas empregadas domésticas. Vocês precisam considerar que até os anos 50, né, na verdade 1945, a população brasileira não tinha jornada de trabalho instituída por lei. Como meu avô dizia, se trabalhava de sol a sol, tá? Então não tinha jornada de 8 horas. No caso das empregadas domésticas, ainda hoje a gente escuta relatos de pessoas que trabalham até as 8 horas da noite. Começam às 6 horas da manhã e trabalham até as 8 horas da noite. Tá? Então, trabalham muito mais do que as 8 horas previstas. E mesmo que digam assim, não tem horário de almoço, vocês sabem que é mentira, né? Uma empregada doméstica, ela lava, passa, cozinha, arruma a cozinha, lava a louça, então o horário de almoço dela é cozinhando e, quando não, alimentando os filhos e os filhos do patrão, né? E também cuidando ali as atividades domésticas que não acabam, não terminam, tá? E não... A relação que eu vou falar o brasileiro de uma maneira genérica, e toda generalização é burra, eu sei disso, porque eu tenho certeza que nem todo mundo pensa assim, eu não penso e boa parte de vocês também não, mas muita gente considera empregado doméstico, tá? Que empregado doméstico está assim, tendo um prêmio de ter emprego, tá? Essa é a realidade. Eu tenho uma faxineira, tá? Fazendo paredes, adoro fazer paredes. Eu tenho uma faxineira que vai na minha casa a cada 15 dias. Ela não é uma mulher negra, mas obviamente é mestiça, não tem marcadores sociais da diferença tão evidentes, mas ela fica me contando as histórias, porque ela fala, eu vou trabalhar na casa do fulano de tal, uma casa muito maior que a minha, uma pessoa que aparenta ter condições muito melhores do que a minha, mas eles ficam até 3 meses sem pagar. Ela conta casos. Eu vou trabalhar em tal lugar, eu termino a faxina às 2 horas da tarde, mas a patroa brigou e quer que eu fique até às 5. Eu vou ficar fazendo o quê? Das 2 às 5. Nem é empregada doméstica, é a faxineira, que vai uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, enfim. Tá? Então, essa relação com certos segmentos da população, certas pessoas, eu nem vou colocar na categoria de segmento social, mas tem certas pessoas que ainda acham que empregado doméstico, né, empregada doméstica é escravo, tá? Em relação à associação que se faz, ainda se tem esse imaginário. Bom, então eu queria destacar esse lugar da empregada doméstica, porque muitas mulheres negras e mestiças no Brasil ainda são empregadas domésticas. Mas essa não é a única realidade. Mas vamos voltar ao mercado de trabalho. Ô, Franco, volta aí para mim esses slides, por gentileza. Para eu não levantar de novo. Volta. Volta mais. Aí. Bom, eu trouxe dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, que é um órgão do IBGE,
que faz alguns tipos de recortes nas pesquisas que o IBGE, nos levantamentos de dados que o IBGE faz, ele faz alguns recortes. E tem um recorte especial que o IPEA vinha fazendo, a última edição foi em 2015, que é um retrato das desigualdades sociais no Brasil, e que gerou um projeto do IPEA com a ONU Mulheres. A ONU Mulheres é um segmento da ONU que promove atividades, incentiva, inclusive financeiramente, para que ONGs, governos criem políticas públicas de auxílio a mulheres, tá? E aí essas políticas públicas, elas têm uma gama de assuntos, inclusive que não tem nada a ver com o que a gente tem aqui. O assunto mais comentado é a violência contra a mulher, tá? Que também é chamado de violência de gênero, que acontece no mundo inteiro, e isso não tem a ver com uma questão apenas de desigualdade social, tá? E pensando nas mulheres como um grupo heterogêneo que inclui mulheres de todos os tipos, raças, cores, enfim. E o segundo tema que a ONU Mulheres mais apoia projetos é a questão do trabalho, tá? Porque seja trabalho remunerado como empregado, ou a questão do empreendedorismo que está aí na crista da onda, na moda de se falar do empreendedorismo. Então, projetos que auxiliem a formação e a capacitação de mulheres para quem tem autonomia e que possam trabalhar. Bom, desse material último, eu trouxe um trechinho que fala sobre a jornada de trabalho das mulheres no Brasil. Tá? Então, as mulheres todas, tá? E considerando mulheres como um bloco maior, não só mulheres negras, trabalham em média 7 horas e meia por semana a mais que os homens, incluindo o trabalho remunerado e as atividades domésticas. Tá? Essa é uma realidade no Brasil. Em 2015, que foi a última edição desse material que eu falei para vocês, a jornada total média das mulheres era de 53,6 horas e a dos homens de 46,1 horas por semana. Em relação às atividades não remuneradas, se manteve quase inalterada ao longo de 20 anos. Essa edição de 2015 pegou todos os dados de 95 a 2015, então são 19 anos, na verdade, né? Porque não pega os dados de 2015, pega os dados de 2014. Então, quase 20 anos, mais de 90% das mulheres declaram realizar atividades domésticas, enquanto apenas 50% dos homens dão a mesma declaração. Isso eu estou falando de atividade doméstica nem como empregado não, tá, gente? É na sua própria casa. Trabalha, chega em casa e tem que fazer as atividades domésticas. Os dados, então, estão destacados no estudo que se chama Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, divulgado em 6 de março de 2017 pelo IPEA. O estudo é feito, então, com base em séries históricas de 95 a 2015 da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, que é um levantamento de dados menor do que o censo. O censo faz com todo mundo, a PNAD faz por amostra no Brasil inteiro. Tá? Então, essa é a realidade. Ser mulher não é simples, não é fácil. E ainda tem essa demanda, como se a obrigação de fazer o trabalho doméstico fosse da mulher. Isso, voltando à questão da mulher negra, estabelece uma relação tanto quanto complexa entre mulheres negras e não negras. Eu vou falar de negras e não negras, mas amplie-se a isso a mulheres que têm um trabalho remunerado com uma remuneração um pouco mais elevada, que, porque o trabalho doméstico é obrigação delas, elas acabam contratando um empregado doméstico para fazer o trabalho delas, porque elas podem fazer isso. Tá?
E eu falei mulheres não negras porque a maioria é de mulheres não negras, embora nesse grupo existem mulheres negras. Eu estou aqui, eu sou um caso desse. Eu já precisei ter empregado ao médico, eu trabalhava 45 horas e logo. E como professora, tá, gente? Trabalhava 45 horas. E não era só uma parte no trabalho, uma parte em casa, não, era 45 horas dentro das instituições que eu era professora, porque era rede privada. E eu tinha filho pequeno, então eu precisava de alguém que cuidasse do meu filho, da minha filha. E para isso eu tive que contratar uma pessoa que trabalhasse para mim, que ficasse com ela quase todos os dias, à exceção dos finais de semana. Eu já era camaradinha, no final de semana não. Mesmo que eu trabalhasse no sábado, o pai cuidava. Mas em algumas situações, como eu dava aula à noite, essa pessoa tinha que dormir na minha casa. Isso era um combinado entre nós, porque às vezes o pai estava viajando, o pai da minha filha estava viajando, e eu dava aula à noite, eu chegava em casa meia-noite, eu precisava que alguém ficasse com ela, tá? Esses casos não são incomuns mesmo em famílias que têm um esquema familiar, né? Que tem avô, irmãos, enfim, coisas que dão para administrar, mas isso não é comum no Brasil. Bom, aí voltando especificamente às mulheres negras, eu queria fazer menção a uma outra pessoa, Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez foi uma antropóloga, eu não trouxe a imagem dela aqui, mas não é difícil vocês colocarem no Google e encontrarem Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez foi uma feminista negra e uma das fundadoras do movimento negro unificado no Brasil. Ela era uma antropóloga, foi professora da UERJ e por um determinado momento não se falava na condição da mulher negra, se falava dos negros. Inclusive porque os movimentos de trabalhadores, né, movimentos sindicais, não focavam nessas diversidades. A questão era, somos todos trabalhadores. Somos todos trabalhadores e defendemos as questões dos trabalhadores. O movimento negro unificado foi criado em 1978, aí bem no conjunto do fortalecimento do movimento sindical no Brasil, né? Para quem conhece um pouquinho dessa história, em 1978 e 79 nós temos grandes greves, inclusive no setor da educação. Minas Gerais teve uma grande greve e as professoras ainda eram reprimidas com água jorrada pelo corpo de bombeiro, aquela pressão assim, enfim. Foi o maior movimento grevista aqui da rede estadual de Minas Gerais na época. Estou situando aqui. E o movimento negro unificado nasce para discutir as questões dos negros e falar, olha, peraí, tudo bem, somos todos trabalhadores, mas negros e brancos são tratados diferentes. E são, tá, gente? O assunto não é esse, mas, só para citar um caso, eu sou filha de pai negro, quem me conhece há mais tempo sabe disso, pai negro e mãe branca. Meu pai já foi acusado de roubo dentro do trabalho, né? Até provar que não era ele o culpado, demorou um tempo. Eu já tive tio algemado pela polícia. E quando pegam a carteirinha, meu tio é engenheiro, do CREA, fala, ô doutor, o senhor me desculpe, sabe assim? Então, primeiro prende, primeiro acusa, para depois, e não em condições extremas do que a gente está falando, não, tá? Estou falando em condições, assim, de mínimo de razoabilidade, que nesse momento a gente não está tendo, as coisas estão meio extremadas, está até difícil de falar do hoje. Mas, enfim, voltando à questão das mulheres, então, quando a Lélia, participando do MNU, ela fala assim, peraí, vamos para tudo. Porque, tudo bem, a questão dos negros está tudo ótimo, mas a condição da mulher negra é muito inferior à condição de todos os outros segmentos. Quando a gente pensa nas tabelas de remuneração, e aí eu estou falando no mercado corporativo, sobretudo, tá, gente? Professora, a gente ganha por
cargo. Então, o cargo, seja homem, mulher, preto, branco, louro, amarelo, enfim, né? Hétero, homo, qual for a nomenclatura, enfim, cristão, não cristão, ateu, todo mundo recebe igual. Tá? Isso é uma conquista no caso do serviço público e da categoria. Professor recebe igual. Embora, se a gente for pensar na escala, tem uma diferença do que uma professora de educação infantil recebe e um professor universitário significativo. Tá? Eu nem vou falar do ensino médio, vou pegar só a educação básica. Uma professora de educação infantil, um professor de ensino médio, a remuneração é diferente. E os homens estão concentrados nos últimos segmentos, níveis de escolaridade. Tá? Isso é óbvio. Dentro do campo educacional, sempre existiram mais homens gestores e mais homens ocupando essas funções de professores para esses segmentos de ensino médio, ensino superior, enfim. E lá na educação infantil se concentra o maior número de mulheres. No ano de... já volto na Lélia, guarda a Lélia aí. No ano de 2018, eu defendi em janeiro a minha tese de doutorado, né? Depois de muito tempo. Essa é uma história também longa e que tem a ver, sim, com gênero e raça, tá? Não pensem que não tem, não. Mesmo me considerando privilegiada, porque sim, sou privilegiada, se considerar o resto de mulheres negras, a maior quantidade das mulheres negras no Brasil me considero privilegiada. Sim, eu tive família acompanhando, eu tive livros em casa, eu tive um pai e uma mãe escolarizados, enfim, tudo isso faz muita diferença na vida de uma pessoa. E tive acesso a bens simbólicos, tá? Eu fui ao teatro, eu fui ao museu, eu fui ao cinema, isso desde criança. Isso faz com que a gente pude viajar, pude conhecer outras culturas, então isso me coloca num lugar de privilégio, ainda que minha família não seja rica, não foi, nunca foi. Bom, mas falei que ia falar da Lélia, ia dar um parênteses não previsto, mas deixa eu falar da Lélia porque eu me perdi aqui. Então, Lélia argumentou que as mulheres não tinham o mesmo tratamento, tá? E não tinham e não têm. E aí, quais são os desafios quando a gente pensa na condição das mulheres negras no mercado de trabalho hoje? O marcador social da diferença. O que é o marcador social da diferença? No caso em especial, nós estamos falando de textura de cabelo, cor da pele e traços corporais, tá? Então a gente está falando de cabelos crespos, pele negra e traços negroides. Nós temos um padrão de beleza que não é africano, ele é europeu e, portanto, aquilo que é bem apresentável mesmo em atividades com baixa remuneração, como, por exemplo, vendas, recepção, são atividades que estão expostas ao público, ainda tem um problema com relação à aparência. Estou com muita energia aqui. Estão todos meus antepassados aqui agora. Então, a questão da aparência se mantém, tá? Aquilo que é mais bonito, aquilo que é mais feio e, portanto, aquela que merece ocupar determinadas funções. Quando a gente passa para atividades que exigem mais formação, estudo, escolaridade, a disputa passa pela aparência, sim. Tá? Tem um caso registrado de uma executiva no Brasil que foi demitida porque ela resolveu usar tranças Rastafari. Sabe as tranças? Ela deixou o cabelo alisado e resolveu usar tranças, que é um dos tipos de cabelo mais rejeitados pelo mundo corporativo. Tá? O meu não é bem visto, não, mas é aceitável. Mas se colocou trança, a coisa fica feia.
Não, tá muito associado ao movimento Rastafari, eu também não vou entrar nessa história aqui, mas que está associado a uma série de outras coisas e as pessoas entendem que fica com cara de bandido, com cara de maconheiro, com cara, enfim, tem lá os perfis que as pessoas associam certos marcadores sociais da diferença. Então a aparência permanece como um desafio. E eu nem vou dizer sobre a questão da exploração dessa beleza, tá, gente? A exploração da beleza negra, ela vai para a sexualidade muito mais do que a exploração da beleza não negra. A beleza, eu vou falar beleza branca, porque a indígena acho que nem é considerada nesse momento, parece que nem tem beleza. Parece que não é. Enfim. Parece que não existe. Né, não existe. Beleza, o indígena é um negócio assim. Parece que não existe. O índio parece que não existe, mas não existe beleza indígena, como se eles não fossem bonitos. Também é certo. E a mulher negra bela, ela pode ter uma exposição pública, mas é uma exposição que é sexualizada, tá? Então, desde as mulatas do Sargentelli, tem muita gente aqui novinha, ainda nem saber o que é isso, mas era um programa, um show do tipo exportação no Brasil, mulatas sambando, tá? Era isso, era um show de teatro que rodou o mundo afora. E esse perfil sexualizado permanece na música, nas artes, enfim, e em geral, né, na moda, esse perfil de exposição. Outro desafio que ainda permanece é a questão dos níveis de escolaridade. As mulheres negras ainda têm baixa escolaridade no Brasil. Se a gente for pegar 4 categorias, tá? Homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras, a gente colocaria a hierarquia assim: homem branco, homem negro, mulher branca, mulher negra. A maior parte é isso. E em alguns casos é homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Tá? A mulher negra está sempre no último lugar, assim como o homem branco está sempre no primeiro lugar. Tá? Isso em tudo, tá, gente? É aquele que tem um perfil de representatividade, então pode ser eleito para cargos públicos, é aquele que merece ser mais bem remunerado, porque é mais bem respeitado. Enfim, tem aí vários condicionantes em torno disso. Então, os níveis de escolaridade ajudam a empurrar essa mulher negra para condições um pouco melhores, embora possa gerar outros problemas. Então, minha palestra não é sobre isso, mas eu vou deixar aqui para vocês o assunto. As mulheres negras, a maior parte das mulheres negras com alta escolaridade no Brasil são sozinhas. Tá? Isso é uma outra coisa. Quanto mais alta a escolaridade, maior o índice de... Isso é dado dessa mesma pesquisa, tá, gente? Porque passa a circular em ambientes onde a presença de homens negros é menor e a relação interracial no Brasil ainda é complicada em certos segmentos sociais. A mulher negra ainda é a mãe que tem filhos e cuida dos filhos sozinha, o maior número de mulheres sozinhas no Brasil que tem filhos sem o marido, independente se teve 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5, tá? Então não tem nada com isso. As famílias monoparentais no Brasil são formadas na maioria por mulheres, e aí mulheres, todas as mulheres, e principalmente por mulheres negras, tá? Pelo mesmo desafio. No ensino superior, mais nas áreas de humanidades e artes, tá? Então ampliou-se o acesso nos últimos 20 anos, vou colocar assim, ampliou-se o acesso à escolaridade superior, mas nas áreas de humanidades e artes. E aí o que eu ia dizer é que em 2018 eu defendi o doutorado e eu fiz pesquisa no curso de pedagogia da UFMG. E 80% dos alunos são mulheres.
mais ou menos 80%, também quase 80%, se autodeclararam para mim preto ou pardo, negro, na categoria negro, que a gente chama de negro. Então, a gente vê, é uma mudança significativa, tá, gente? Porque eu me formei há 21, 22 anos atrás, em pedagogia, na FAI-UFMG. E nós éramos poucas pessoas negras, mesmo no curso de pedagogia. E quando 80% se autodeclara para mim preto pardo, isso para mim é muito significativo, é uma mudança em 20 anos que é importante. Mas essas pessoas, em sua grande maioria, serão professores de educação infantil. Tá? Então, como eu disse, a remuneração é igual, mas quando a gente pensa na educação como um conjunto de segmentos, é a que tem aí as mais baixas remunerações e o mais baixo prestígio. Se o professor tem pouco prestígio, o professor da educação infantil é tratada quase como uma cuidadora, né, de crianças, é uma babá e não uma professora. Tá? Então, bom, eu trouxe esses apontamentos, depois eu tenho os arquivos, se vocês quiserem pegar, Ricardo, dessas séries históricas do IPEA, que dá para explorar muita coisa. Tem muita coisa, muitos dados interessantes, mas é isso. Eu queria abrir para perguntas, para questões, para que a gente fale um pouquinho mais. Professora, bom dia. Bom dia. Na sua avaliação, qual que é a importância do professor em artes e música se conscientizar sobre a questão da mulher negra no mercado de trabalho? E quais são as nossas responsabilidades como professores e professores para abordar essas questões dentro da escola? Muito bom, muito importante a sua pergunta. Eu respondo? Eu posso responder ou fazer mais? Então, qual que é seu nome? Igor. Então, Igor, essa pergunta é muito importante. Assim, eu não vou falar do mercado de trabalho que não é escola, porque eu não conheço tão bem, tá? Mas se a gente for prestar muita atenção em termos de performance, em termos de pessoas que estão em evidência, no caso da música, tem algumas, né? A gente pode tem algumas, mas que também escapam um pouquinho do estereótipo do que seria a mulher negra a subordinada. A gente pode falar da Anitta, pode falar, no caso da música, mas que é aquela coisa, é negro, mas não é tão negro assim, é aquela coisa que não acaba fugindo. No caso da educação, que é a minha área, que eu posso te dizer o seguinte, primeiro, vocês têm uma luta muito grande com relação ao próprio ensino de artes e música, né? Que é garantia que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, que esse conhecimento amplia não só o repertório cultural, mas a capacidade de reflexão, a capacidade de resistência, né? O campo das artes, a música menos, mas as artes visuais mais, o teatro muito, a coisa da resistência aos projetos. Não sei nem que nome que eu dou. Esses projetos que estão aí, qualquer nome que eu der, me faz de mim uma pessoa pior e eu não vou ficar nesse lugar de pessoa pior, porque essas pessoas são muito piores. O segundo desafio é educar as pessoas para as relações étnico-raciais de uma maneira diferente. A educação das relações étnico-raciais sempre existiu, gente. Dizer que ela não existia, o silêncio educa. Então, até quando a gente não fala nada, a gente está fazendo alguma coisa e está educando. Nosso papel como professores, e aí eu vou falar um pouco da experiência até que a gente viveu aqui na escola de música, de tornar essas pessoas, alunos, sejam negros ou não negros, sensíveis à empatia. Primeiro, a sensibilidade. É preciso desenvolver empatia. Nós estamos falando de ética, nós estamos falando de respeito, nós estamos falando de solidariedade. São valores que parece que estão esquecidos e que a gente tem que, assim, retomar, ressurgir,
ressuscitar, enfim, fazer o que for possível para que as pessoas compreendam que, sim, nós não somos iguais, não seremos iguais do ponto de vista da igualdade de fato. Nem na lei, né? Ultimamente a gente está vendo que nem na lei a gente não é igual mesmo. Tem tratamento desigual. Mas a igualdade de fato ela não existirá. E a diversidade, que é o que o Brasil tem de mais rico, toda vez que a gente fala com o estrangeiro, o que eles mais se encantam com relação ao Brasil é a diversidade em todos os aspectos que essa palavra possa abranger. E nós temos o compromisso de ajudarmos a educar pessoas melhores. Tá? Isso pensando genericamente em todas as pessoas. Quando a gente fala de alunos negros, particularmente nós temos um compromisso de fazê-los e fazê-las entender que não são piores do que ninguém. E aprender a gostar de si mesmo como são. E a respeitar, obviamente, essa diferença. E a ocupar os lugares. E aí eu não estou falando nem daquele direito marrento de bom, estou aqui, vai ter que me engolir. Embora essa frase é uma frase que eu uso muito, né, Fred? Vão ter que me engolir. Mas eu tenho um amigo advogado que me perguntou uma vez, ele falou assim, mas você é discriminada? Eu falei, todos os dias. Só que existem discriminações e discriminações. Tem discriminação, aquela ofensiva que te chama de preto fedido. Essa, felizmente, eu nunca vivi, tá, gente? Graças a Deus. Mas eu já vivi outras. Essa, inclusive, de não ter o perfil. Não ter o perfil é não ter aparência desejável. Nossa, você é diferente do que eu imaginava. É outro. Ou de andar pelo supermercado do meu bairro e o segurança andar atrás de mim. Tá? Eu e minha filha já fomos abordadas no estacionamento do Super Nosso Castelo. Eu tô falando isso publicamente porque foi uma coisa que eu fiz publicamente, coloquei no Facebook e falei pra todo mundo. Sabe por quê? Porque eles acharam que a gente tinha roubado um uísque. Tá? Isso porque a minha filha estava olhando, ela chegou a pegar lá, os uísques não ficam na gôndola, ficam as caixas vazias. Ela chegou a colocar uma caixa no carrinho que queria dar de presente pro sogro. Eu falei, que absurdo, vou dar um uísque caro desse para aquele homem. Não vou. Como sou eu que decido, eu que estou pagando, não vou. E aí tivemos uma briga no supermercado, no final das contas ela levou uma bebida um pouco mais barata, e que era caríssimo, o uísque que ela tinha escolhido, e devolveu a caixa vazia. O uísque só é pego pela funcionária no caixa. E ainda assim, eles não nos abordaram perto da porta do supermercado, eles foram atrás da gente no estacionamento, no escuro. E aí eu falei, o senhor quer revistar? Mas eu vou ligar para a polícia. Se quiser revistar meu carro, pode revistar. Eu peguei uísque nenhum, não preciso disso. E aí eu fiz publicamente uma denúncia, tá, gente? Recebi um pedido de desculpas e um oferecimento de desconto, que eu não usei, obviamente. Tá, não usei. Então, são cenas que a gente vive todo dia. No mercado de trabalho, menos. Eu escolhi ser professora. Então, professor é discriminado porque é professor, né? E assim, há lugares onde a gente entra e as pessoas olham torto. Mas vocês vão ter que me engolir. É tipo isso. Porque eu tô bem comigo mesma e eu acho que é isso que a gente pode promover entre os alunos. É que eles tenham consciência de quem são, de onde vieram e que nesse lugar tem direitos como todas as pessoas. Tá bem? E aí, respondi? Mais uma. Vanessa, qual o papel do nosso currículo na construção de perspectivas decoloniais para mulheres negras, também para homens negros? E pensando que mercado de trabalho, se a gente for pensar, é meio contrário à perspectiva decolonial, né? Porque ela é imediatista, mas é também uma questão de decolonialidade pensar na conexão do currículo com a realidade social. Então, qual que é
Então, vamos por parte. Acho que boa parte das pessoas não deve nem saber o que é decolonialismo. Decolonialismo é um movimento acadêmico, tá, gente? E que propõe a ruptura de visões hegemônicas sobre tudo, sobre a vida, sobre o mundo, sobre a ciência, sobre a cultura, sobre as artes, enfim. E isso inclui revisar tudo que a gente já fez até o dia de hoje. Quando a Agnes coloca sobre é meio coerente o mercado de trabalho ele tem relação direta com o capitalismo. E eu falo sempre que são trigêmeos, o capitalismo, o patriarcado e o racismo. Tá? Não necessariamente nessa ordem, porque o racismo vem primeiro, o capitalismo segundo e o patriarcado sempre existiu. Eu sempre falei, gente, as Américas não seriam o que são sem a escravidão. É cruel ouvir isso, mas é uma realidade. A escravidão foi necessária para fazer o que se fez, e entre o que se fez aqui foi colonizar. Colonizar não significa só ocupar e plantar e criar monoculturas e não. Escravizar significa também colonizar os pensamentos. Todos nós temos pensamentos colonizados. Até eu, que escrevo sobre decolonialismo, tenho. Me pego pensando umas coisas assim, mas isso não está certo. Eu penso, mas por que não dá certo? Está certo. É o que a pessoa quer, né? A perspectiva decolonial, a gente teria que, inclusive, recontar a história a partir da perspectiva de outras pessoas, de outros povos, de outros grupos, porque a história que a gente tem é oficial. Ela é contada pelos historiadores oficiais, que em geral estão ligados às autoridades, né? No caso nosso, estava ligada ao imperador. É assim que a história do Brasil foi escrita. E aí nós temos pessoas que eram genocidas sendo chamadas de heróis. Tá? Isso na nossa história tem um monte. Então, qual é o papel do currículo? O que é o currículo? Currículo tem um monte de definição, mas eu vou trabalhar com a ideia de que o currículo é um conjunto de conhecimentos e experiências que a gente acaba passando para as gerações futuras. Esquece a lógica de transmissão, tá, gente? Isso pode ser por transmissão, por cópia, pode ser por várias vias. Mas pensando que o currículo é esse conjunto de experiências e de conhecimentos, qual a contribuição da perspectiva da colonial? É a gente criar um outro currículo. É a possibilidade da existência de um outro currículo que conte a história de uma maneira diferente e que conte o papel, por exemplo, das amas de leite na criação inclusive dos meninos brancos, né? Só me vem à mente a música do Milton, Morro Velho, né? No sertão da minha terra. Aquela música conta bem qual é a relação entre uma criança branca e uma criança negra, que enquanto crianças eram crianças e eram amigos. E aí, quando crescem, deixam de ser, porque a vida para um é diferente para outro. Alguns são mais iguais que outros, e essa é uma realidade. Então, o que eu acredito na perspectiva decolonial é, primeiro, uma interrogação constante, porque não dá para a gente curvar a vara, eu não vou escrever outra história hoje e amanhã todo mundo está contando a história diferente. Então, é uma possibilidade da gente interrogar a si mesmo, a todos, o tempo todo, e é o que a gente está pensando, aos valores que a gente tem. Então, é isso, é uma possibilidade, primeiro, para mim, como professor, o tempo todo ficar interrogando a mim mesma. E segundo, interrogar o que está posto. Tá? Ele é um currículo, no caso de ser viável, eu podia estar falando das utopias aqui, mas de viabilidade, o que eu vejo hoje de uma perspectiva decolonial no currículo é essa que coloca a possibilidade de que uma história seja contada de uma maneira diferente, tá? Que ela seja pensada de uma maneira diferente. E no caso do mundo corporativo, a gente fala, capitalismo é lucro, as pessoas vão fazer o que for melhor para lucrar. Pois é, mas eu tenho empresas que estão pensando no meio ambiente e conseguem fazer as duas coisas. Elas lucram
sem prejudicar o meio ambiente. Tá? Os produtos delas ainda são caros, inacessíveis à maioria de nós, mas essas empresas existem. Isso significa que é possível sair da casinha. Tá? Eu acredito que a perspectiva decolonial que ela faz conosco é isso. É constantemente tirar a gente do eixo. Isso pode ser muito desafiador, porque todos nós gostamos de constâncias e não gostamos de mudar nada. Mudar é um negócio muito difícil. Mas fica até como um desafio. Experimentem. Vamos tentando. Depois a gente vai acostumando com experimentar as coisas diferentes e aí a gente para de querer ser igual o tempo todo. Respondi. Na verdade, assim, o intuito dessa palestra foi justamente para a gente pensar nossas práticas pedagógicas, né, como professor. E aí eu vou dar 2 exemplos que eu tive que presenciar, né, infelizmente, no estágio do primeiro semestre, né. Ouvi de uma professora negra, inclusive, frases do tipo: pega o lápis de cor de pele, e aquele mais claro possível, né, depois do branco, né. Outra coisa, por exemplo, outra frase também saiu dela: homem que abraça homem vira lobisomem. Esse tipo de frase, né, de expressão. Mulher com mulher jacaré. Pois é, exatamente, esse tipo de expressão. Então, assim, tomar muito cuidado com o que a gente está falando em sala de aula, porque a gente está formando cidadãos, pessoas, né? Então, assim, muito obrigado, Vanessa, por ter colocado isso, né? E assim, fica a sementinha plantada aí. Isso. Outra pergunta? Acho que não. Bom, gente, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu falei que eu vou só ali. Foi. Tem que esperar a energia acalmar. Isso é energia brotando. Então, espero que muito dessa energia boa fique aqui com vocês e que estimule vocês a buscarem outros caminhos, outras possibilidades. Sabe por quê? Aquela lá funcionou muito mal e porcamente. Vamos fazer de novo? Vamos tentar fazer diferente. Funcionou, mas não muito bem. Vamos tentar fazer de uma forma diferente, quem sabe? Quem sabe nossos filhos, seus, né? Porque a minha já é adulta, poderão viver num mundo melhor. Não pode perder a esperança. Não percamos a esperança. Tudo passa.